fazer contato com o professor da Universidade Federal do ABC e cientista político, Vitor Marchetti. Bom dia, Vitor. Vitor, você me escuta? Acho que estamos tendo um problema aqui de áudio, falando aqui com o professor da Universidade Federal do ABC, Vitor Marchetti. Bom dia, Vitor. Oi, Glauco, agora me ouve? Agora sim. Muito bem. Vitor, ontem nós tivemos aí um protesto convocado por coletivos antifascistas, por torcidas organizadas, em especial a Gaviões da Fiel, e que acabou inclusive com repressão policial, com dispersão dos manifestantes, mas depois de diversos fins de semana, diversos domingos principalmente, com manifestações pró-Bolsonaro, algumas fascistas, algumas pedindo o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, tivemos aí pela primeira vez uma manifestação mais volumosa contrária. Você acha que a gente está tendo agora uma nova etapa desse conturbado processo político brasileiro? Sem dúvida, Glauco. Nós já vemos há algum tempo um derretimento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, né? Só que isso ainda não tinha se traduzido do ponto de vista de manifestações populares por diversas razões. Né? A primeira dessas razões e a última dessas razões é exatamente porque essa popularidade foi se derretendo, né? E as cobranças por atuação mais incisiva do governo foi se derretendo ao longo da pandemia, quando nós tínhamos aí então um processo de isolamento social. Só que a situação chegou a tal ponto de tensão e desgaste e incapacidade do governo de oferecer soluções de políticas públicas, né, apresentando aí um grau enorme de irresponsabilidade por parte do governo, que me parece que essa situação chegou a um ponto de tensão e de insustentável, que está fazendo, começou a fazer com que as manifestações de rua comecem aí a ganhar corpo, né? Me parece que a tendência agora é essa. Eu acho que foi um marco nesse fim de semana, essas manifestações antifascistas, né? Eu acho que foi um sinal bastante claro de que a população brasileira não vai aceitar passivamente os movimentos autoritários desse governo e que esse discurso, e aí eu acho que a gente não precisa ter o menor pudor em dizer que esses movimentos cada vez mais fascistas, claramente fascistas, vão encontrar uma resistência bastante significativa da população brasileira. Agora, como você viu a postura da polícia, não só aqui em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, onde ocorria outra manifestação, Vidas Negras Importam, e a gente acompanhou também, durante muito tempo, essas manifestações pró-Bolsonaro, e não houve ali nenhum tipo de repressão policial. E agora a gente tem repressão policial em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Como é que você viu esse fator, Vitor? Olha, Glauco, eu acho que essa é uma das questões mais sérias que a gente vai ter que enfrentar, né? Sem dúvida, estamos num momento crucial do país de repactuação democrática, né? Eu já tenho insistido há algum tempo que o pacto democrático, o pacto da redemocratização em 88, ele se desfez, né? Aquele pacto que consolidou direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos civis na Constituição, que levou o país para enterrar o entulho autoritário, ele se desfez. Aquelas lideranças políticas já não estão mais presentes ou liderando os campos políticos, né? Alguns atores políticos ainda sobrevivem, mas já não dão o tom de boa parte do debate democrático. Então nós estamos, assim, a eleição do Jair Bolsonaro um grande... O símbolo dessa eleição é o fim do Pacto de 88. Agora, os sinais que nós temos é que a sociedade brasileira não vai aceitar a ruptura desse pacto democrático porque ela entende que, de fato, na democracia é possível, a melhor condição possível para se ter desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Qual é
alguns dos obstáculos e uma organização fundamental para a gente rediscutir nesse pacto democrático, as forças policiais. Né? A gente tem olhado muito para o papel dos militares no governo do Bolsonaro, né? Das Forças Armadas no governo Bolsonaro, do Exército, olhando lá para 64, o risco de uma ditadura militar. Nós estamos numa situação completamente diferente da de 64, né? Quer dizer, a possibilidade de um regime militar aos moldes do que foi 64 me parece bastante distantes por uma série de questões da conjuntura nacional e da conjuntura internacional. Mas nós temos um problema gravíssimo, que é um problema da base do sistema militar, né? E o problema da base do sistema militar inclui fundamentalmente as polícias, as forças de segurança pública nos estados, né? Você trouxe aí 2 exemplos, né? São Paulo e Rio de Janeiro, que eu acho que servem bastante para a gente ilustrar qual é essa grande questão. Mas se a gente lembrar agora, recentemente no Ceará, né, o conflito com policiais civis, com policiais militares, mostra que, de fato, o bolsonarismo, né, e este espírito fascista, ele tem ramificações e conduz, né, a ação desses agentes de segurança pública de modo muito enfático e incisivo. Né? As ligações, por exemplo, do bolsonarismo com as milícias cariocas é o retrato disso, né? É o retrato dessa ação mais articulada com a base das polícias. Nós tivemos na semana passada um protesto bolsonarista na Avenida Paulista. Tivemos aquela famosa cena em que os policiais militares fizeram lá aquele minuto de homenagem, né? Um minuto de sirene, bateram continência, ligaram as sirenes dos carros, e a explicação oficial que veio logo em seguida é que eles estavam ali homenageando um colega morto em serviço. Do ponto de vista da explicação oficial, ok, aquilo é uma tradição, de fato os policiais costumam fazer isso. Agora, eu me pergunto o seguinte, no meio de uma manifestação convocada e liderada pela CUT, pela UNE, né, pelo MST, os policiais fariam a mesma coisa? Né? Quer dizer, os policiais fariam homenagem a um colega, ligando as sirenes e batendo continência no meio de uma manifestação de organizações do campo progressista? Duvido muito. Então, por mais que tenha uma justificativa oficial de que aquela manifestação representava ali vamos dizer, um protocolo normal, né, que não estavam aderindo ali às manifestações bolsonaristas, me parece bastante claro, e a atuação da Polícia Militar nessas manifestações de domingo, para mim deixa ainda mais claro que esta polícia tem lado nessa história, e não é o lado dos campos democráticos, dos campos antifascistas. A Polícia Militar, já há algum tempo, a gente se lembra, né, das manifestações lá, desde o golpe de 16, das pessoas tirando selfie com policiais militares, da participação ativa de policiais civis e militares no processo que culminou no golpe de 16. Então, me parece que esse espírito fascista e autoritário das polícias militares e civis, né, das forças de segurança pública, de modo geral, elas se constituem hoje como grande desafio dessa reconstrução do Pacto Democrático no Brasil. Né? Se nós olharmos para a atuação dessas polícias já no período da redemocratização nas periferias brasileiras, a gente vai notar que este espírito fascista e autoritário, ele sempre esteve presente. Quer dizer, nós fizemos um amplo processo de redemocratização, nós fizemos lá o Pacto de 88, mas esse Pacto de 88 não mudou o modo de agir, o modo de se treinar, o modo de se preparar as forças de segurança pública para encarar este novo período democrático. Né? Então, o que nós assistimos há décadas, o que a periferia já sabe há décadas de como agem as polícias, né? O desrespeito aos direitos individuais, o desrespeito aos direitos civis, a gente está tendo agora exemplos muito claros, em escalas bastante preocupantes, e isto me parece que nós precisamos colocar com certa urgência na agenda do debate político, porque nesse processo de redemocratização nós não podemos mais tolerar uma polícia que haja com este espírito autoritário e antidemocrático como nós temos no Brasil.
E ontem, né, a gente sabe que a situação, por exemplo, nos Estados Unidos é muito conturbada hoje. São 6 dias seguidos de protestos por conta da morte do George Floyd, né? Hoje, inclusive, tivemos aí protestos ocorrendo muito próximos à Casa Branca. E teve uma imagem, Vitor, que foi bastante marcante num link ao vivo da CNN dos Estados Unidos, em que o chefe de polícia de Minneapolis, ele acaba conversando ali com o irmão do George Floyd, e quando ele fica sabendo que a família do George Floyd está do outro lado ali no link, ao vivo, ele tira o cap, né, em sinal de respeito. Inclusive fala ali que para ele os policiais que presenciam a cena e não fazem nada também são igualmente culpados, um meia-culpa público, algo assim, realmente uma cena tocante, né? E aqui no Brasil a gente não vê isso, né, Vitor? Não só a morte é banalizada, é naturalizada, como você nunca vê um policial, um representante da corporação pedindo desculpa. Pedindo simplesmente, não que desculpa vá arranjar alguma coisa em Sim, sim. relação à morte de uma pessoa, mas nem isso, nem o reconhecimento do erro. São sempre as tentativas por meio da corregedoria, do sistema de justiça, de livrar as pessoas que são culpadas dessa culpa, né? Inclusive tem programas policiais aí que a gente vê todos os dias na TV aberta que justificam isso, né? O próprio governador João Dória ontem achou a ação policial maravilhosa, linda, diz que o pessoal estava cumprindo ali o seu dever. Então é difícil, né? Porque a polícia é autoritária, mas a gente tem um cenário no Brasil onde essa violência se banalizou, se naturalizou, Vitor. É isso, Glauco. Esse processo de democratização e incorporar os direitos civis dentro das forças de segurança pública, né? Aquela ideia de que são servidores públicos, né, a serviço da população. Nós sabemos que o caso americano, a história do racismo, né, a história dos apartheids sociais nos Estados Unidos, ele tem marcas bastante profundas naquela sociedade e se discute há muito tempo, né? Quer dizer, nós temos ali embates bastante importantes sobre este tema na sociedade norte-americana. Hoje, por volta de 10% da sociedade norte-americana é composta aí por autodenominados negros ou pardos, né? No caso brasileiro, nós temos uma esmagadora maioria da população, mais de 50% da população autodenominada negra ou parda. E nós temos por aqui um racismo estrutural, né, os apartheids sociais cada vez mais fortes e cada vez mais marcados, e nós não fazemos uma discussão profunda sobre isso, né? Me parece que as forças policiais por aqui, elas apenas retratam ou reproduzem esta lógica do racismo estrutural, né, reforçando essas barreiras do apartheid social. Veja, as fotos do jornalismo, elas servem bastante para a gente ilustrar teorias e discussões acadêmicas de décadas. Se a gente pegar o que foi a retirada de uma militante bolsonarista da manifestação na Paulista ontem, né, em que ela tinha ali um taco de beisebol escrito Rivotril, né? Quer dizer, nós já vimos aí vários episódios em que tacos de beisebol escritos direitos humanos, né? Quer dizer, e ela é retirada de modo cordial, né, abraçada com o policial, né, quase que sendo amparada pelo policial. E, ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, a gente tem um manifestante com um fuzil, um manifestante negro, né, com um fuzil sendo apontado para o seu rosto por um policial também negro, né? E aí veja como funciona a questão do racismo estrutural e a força dos agentes de segurança pública para reproduzir esse sistema, né? Porque a instituição acaba incorporando ou fazendo incorporar no treinamento desses agentes uma lógica de reprodução desses valores estruturais de segregação. Se nós olharmos aí para o modo de atuação das polícias nas periferias, né, o direito à liberdade de expressão, né, o direito à privacidade, só fazer busca e apreensão com mandado judicial, quer dizer, coisas básicas, ninguém está falando de nada de outro planeta, a gente está falando de coisas básicas. Isso na periferia nunca foi respeitado.
Quer dizer, quantas vezes a polícia entra na casa das pessoas sob a justificativa de busca, sob a justificativa de que está fazendo ali uma operação policial, coisa que não aconteceria de modo nenhum em bairros nobres de qualquer uma dessas cidades, né? E aí, relembrando aqui, né, veja o que foi o caso lá recente aí em Alphaville, né, de um morador que estava sendo ali chamado, a polícia foi chamada porque ele estava agredindo a sua esposa, né, um caso de violência doméstica, e quando o policial militar está ali de frente para sua casa, recebe insultos, né, xingamentos, e o policial ali respeitando, vamos dizer, a distância, respeitando a propriedade, respeitando a liberdade do sujeito, né, não saca a arma, não o algema, quer dizer, respeitando uma série de direitos que o sujeito ali deveria ter, ainda que estivesse o insultando profundamente. Nós não temos uma polícia que respeite qualquer direito ou respeite qualquer liberdade dos indivíduos quando se trata aí das regiões periféricas e fundamentalmente quando se trata aí quando há negros ou pardos envolvidos em ocorrência policial, o tratamento é absolutamente diferente. Por isso que eu digo, Glauco, que a gente tem aí um problema estrutural, institucional. A gente precisa encarar este problema e levar um debate sobre a democratização das forças de segurança pública urgente no país, né? Porque se há uma base hoje, que é uma base que a gente deve olhar com muito cuidado para este espírito fascista do bolsonarismo, é a base das forças de segurança pública. Agora, ainda nesse tema também em relação aos protestos de ontem, Vitor, eu já vi inclusive num portal dizendo que os protestos, na verdade, podem reencarnar o espírito das diretas já. Mas tendo as diretas justamente como referência de movimento, a gente sabe que houve um engajamento social muito grande à época, integrando inclusive personalidades ali de diferentes matizes políticas, mas que no fim das contas a emenda Dante de Oliveira foi derrotada e a negociação da transição democrática, né, talvez até entre aspas aqui, foi feita por cima, ou seja, sem a participação popular. E boa parte dessa transição, inclusive, resultou nesse entulho autoritário que acaba perpetuando a ação da polícia militar, por exemplo, como a gente vê hoje, ou como viu ontem, na verdade. Vitor, você acha que para uma formação de uma frente ampla é preciso ter compromissos firmados que vão justamente além simplesmente da derrubada de Jair Bolsonaro? Olha, Glauco, eu acho que a gente tem que também olhar um pouco os sinais da conjuntura, né? Nós estamos num momento muito crítico na democracia brasileira e a gente não pode relativizar isso. Quer dizer, e me parece que as manifestações de ontem e a construção cada vez mais concreta dessa tal frente ampla, que há algum tempo a gente falando dela, né? Elas são bastante o retrato de que chega, deu, e já há uma percepção cada vez maior da população brasileira ou de atores políticos e sociais importantes em relação aos riscos que a presidência do Bolsonaro oferece à democracia. Agora, fazer frente amplas para combater o Bolsonaro não significa que os diferentes grupos sociais e grupos políticos precisam abrir mão de suas agendas, né? Quer dizer, porque me parece que muitas vezes na discussão dessas frentes amplas se diz o seguinte: não, você abre mão da sua agenda, você aqui abre mão da sua outra agenda, e a gente só tem que aqui trabalhar em torno de uma coisa. Não me parece que são incompatíveis os dois movimentos. O primeiro movimento de fazer a defesa da democracia e perceber que a manutenção, a permanência de Jair Bolsonaro à presidência é um atentado contra a democracia, né? Então eu acho que isso é capaz de unir do campo da esquerda ao campo da direita democrática, é capaz de unir uma ação contra a permanência do Jair Bolsonaro, entendendo que ele é uma ameaça à democracia. Agora, não me parece fazer sentido que nesta confluência aí para frente ampla, os grupos precisem abrir mão das suas agendas próprias, né? São agendas próprias que, se elas fazem sentido dentro do ambiente democrático, assim que tivermos condições políticas e institucionais no Brasil para fazermos um debate democrático tranquilo, voltemos a fazer um debate eleitoral,
parlamentar, institucional, sobre as diferentes propostas dessas agendas, né? Então, me parece que há em alguns movimentos a sede para que, não, agora, olha, precisamos todos confluir aqui para uma agenda que seja uma agenda de governo democrático. Eu acho que são momentos diferentes, né? Eu acho que primeiro a gente tem que ter um ambiente equilibrado, um ambiente institucional que garanta que o debate sobre agendas democráticas ocorra no país. Hoje não temos, né? Hoje não temos essas condições. Então é preciso primeiro retomar essas condições. E se há no campo da direita, se há no campo da esquerda disposição para seguirmos nessa direção, então vamos juntos, mas vamos juntos no que diz respeito a esta agenda, né? No que diz respeito a outras agendas, nós temos diferenças, né? E diferenças que são diferenças saudáveis, mas que só são saudáveis se tivermos um ambiente institucional democrático para tanto. Tá certo, Vitor. Muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Glauco, grande abraço e abraço aí aos nossos ouvintes. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político, professor da Universidade Federal do ABC, Vitor Marchetti. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.